Vai o Romário, toma do Júlio César. Olha o contra-ataque do Vasco. Luiz Carlos fugiu pela esquerda, é lançado. Tá na área, no capricho, cruzou. Roberto no peito, girou, voltou, quita, bateu! Bom dia, boa tarde, boa noite para você, amigo colecionador. Estamos começando hoje mais um Loucamiseiros para você. Você pode ver que hoje começou um pouquinho diferente, né? O início foi um pouquinho diferente, porque hoje a gente começa uma série especial. É o primeiro programa que a gente vai focar especificamente num único clube. E hoje, como vocês podem ver, os nossos convidados, aí o Rodrigo Bob e o Evandro Costa, além do nosso Renato, e de mim, que a camisa que eu tenho aqui por enquanto é um mistério, a gente está hoje falando do Vasco da Gama, um clube tetracampeão brasileiro, bicampeão sul-americano, né, que ganhou a Mercosul também, já foi finalista do Mundial da FIFA e do Mundial da Toyota também, tem vários títulos pelo Brasil afora, pelo mundo afora, é um precursor na questão do negro no futebol brasileiro, e tem uma história muito bonita. E toda a história bonita num clube de futebol te remete a camisas históricas, a histórias, e é por isso que hoje a gente vai começar com o Vasco. Renatão, boa noite, sempre presente com a gente aí. A gente vai destrinchar hoje, você já separou uns mantos aí, eu já estou vendo uma camisa com o número 1000 ali, já até imagino de quem seja. Boa noite, Renatão. Boa noite, Matheus, boa noite, Evandro, boa noite, Rodrigo, é isso aí. Dizem que o Vasco é pioneiro, então vamos ser pioneiro aqui no Loucamiseiros com o Vasco. Programa especial a esse clube gigante do Brasil. Vou passar logo a bola aí para os convidados aí, que tem muita história boa hoje. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo. Fala, Renato. Beleza, irmão? Beleza, que legal. Evandro, prazer estar fazendo essa live aí com vocês. Tamo junto aí. Isso aí. Boa noite também, Evandro. Prazer estar recebendo você aqui. Pô, galera, boa noite aí. Muito legal o convite que o Matheus me fez. Pô, sempre maravilhoso falar apenas de Vasco na vida. Se eu pudesse, eu passaria o resto da minha vida apenas falando. Tem um amigo que só fala de Vasco e falando o tempo mal inteiro. Não sei se é a minha internet ficou ruim agora. Eu acho que foi, porque eu ouvi todo mundo, mas eu entendi de quem você queria falar mal. É bom falar do Vasco e falar mal do Império do Mal. Sem dúvida. É isso aí. Hoje, apresentando os convidados, né? Muitos já viram falar. O Rodrigo Bob é um colecionador de camisas do Vasco. Tinha uma coleção muito bacana de camisas do Edmundo. Tem uma história bacana também que a gente vai falar o que aconteceu com essa coleção de camisas do Edmundo. E o Evandro tem 480 anos de comunicação no Vasco, foi assessor de imprensa do Vasco. Chegou junto com o Vasco da Gama ao Brasil, somos fundadores do Vasco. É verdade. Sobrinho do Pedro Álvares Cabral. Quanto tempo de... Agora, sério, quanto tempo de Vasco, Evandro, que você tem? Que você ficou lá no Vasco? Cara, não, trabalhei, não foi muito tempo, foi uma gestão e um pouquinho da seguinte, né? Eu entrei na história do clube da seguinte forma. Em 2014, eu fui chamado no início do ano, de 14, para fazer a campanha do ex-presidente Eurico Miranda. Então, entrei no grupo que estava com ele, fizemos a campanha, teve a eleição em novembro, ele ganhou e entrei no clube com ele. Então, fiquei a gestão toda com ele, na assessoria de imprensa, e depois mudou a gestão, entrou o atual presidente, e eu fiquei até julho de 18. E no meio daquele ano, o atual presidente me tirou, e aí encerrei minha vida como, vamos dizer, funcionário do Vasco. Mas o antes e depois de estar no clube é vascaíno, como todos nós aqui,
e sempre assistindo o Vasco pela arquibancada. Na rodada seguinte ao dia que eu saí do clube, continuei indo ver jogos do Vasco normalmente e faço isso até hoje. É isso aí. Sou sócio, só concluindo, sou sócio estatutário, né, do clube, enfim, participo ativamente, inclusive, da política do clube. É isso aí, o amor da torcida, a torcida do Vasco deu diversas provas do amor dela, aquela campanha no final do ano passado, no que diz respeito a sócio-torcedor. O amor, eu não vou falar, lógico, o programa hoje é sobre o Vasco, mas você vê diversas demonstrações de carinho, amor do seu torcedor para o seu clube, não só do grande, como também do pequeno. E eu acho que é isso que move o futebol hoje, que deixa o futebol da maneira como ele é. Muda um pouquinho ali, a maneira, às vezes, de torcer. Eu sou um que eu vejo jogo que eu não consigo ficar sem xingar, eu tenho que xingar alguém. Nem que eu xingue o bandeirinho que não fizer nada, você tem que xingar alguém. E na hora que você vai para o estádio e sai um gol, o cara que você nunca viu, que está do seu lado, é seu amigo de infância. Tu abraça, levanta, faz o que você quer. O futebol é assim. Hoje, a gente sabe qual é a realidade, não só do Vasco, como de diversos clubes grandes do Brasil, mas, como eu falei, é um time de camisa pesada, de história, e por falar em história, o Vasco, digamos assim, tem um novo fornecedor que teve uma era vitoriosa no Vasco da Gama. O Bob e o Evandro vão saber falar melhor do que eu. Esse retorno da capa para o Vasco, a capa que eu não vou, se você estiver cometendo erros, vocês me falam, mas a capa teve na década de 90, ali, num período que o Vasco ganhou os principais títulos, se não o principal, que foi a Libertadores de sua história. Vocês, como torcedores, podem falar melhor do que eu. E essa parceria, essa volta da capa, numa diadora que talvez não tenha deixado muita saudade, né, Bob? Você que sempre também está colecionando aí, buscando. O que você acha desse retorno da capa para o Vasco? Então, Mandi, o retorno da capa no Vasco é como algo místico, né, cara? A gente espera que isso dê o mesmo retorno que deu no passado, mesmo sabendo que hoje é um pouco mais complicado, né? Bom, até vamos botar que não, porque em 95, quando a capa entrou no Vasco, a gente também não tinha um time maravilhoso, não. Tinha o Juninho Pernambucano, que não era, digamos assim, ninguém, né? Ainda era só o Juninho, né? E aí, em 96, conseguimos começar a montar uma base para chegar em 97 com um time absurdamente competitivo, né? Então, tipo, se começar assim, pegar o 2020, comparado com o ano de 95, que é um timezinho até que é até mais legal, talvez, né? A gente tinha o Carlos Germano e tal, mas assim, a gente tem ainda alguns grandes nomes, não estão jogando bola, mas a gente tem nome lá no Vasco hoje. Então, se a galera começar a entender o real valor os jogadores, entenderem o real valor do Vasco e seguirem essa mística da camisa, talvez possa dar certo, né, cara? A gente espera que sim, né, Evandro? Com certeza a capa deu sorte pro Vasco, né? Foi uma empresa de material esportivo que nos trouxe, além de ter colocado dinheiro para estar ali na camisa, no material esportivo do clube, ela deu sorte para a gente. Ela participou aí dessa construção, como você falou, do que a gente foi colher lá em 97 com o Brasileiro, enfim, e todos os outros títulos. Eu gosto do que ela faz, né, no uniforme, acho legal. A gente já teve coisas terríveis aí recentemente, né? Porra, ele vai mostrar isso, né? Nossa, Deus me livre. E eu conheço, talvez vocês todos conheçam a história. Eu vou pedir para você falar, Evandro, eu até comentei com o Bob e com o Renato, eu vou pedir para você falar para a gente a história de como a Champs chegou no Vasco da Gama. Foi eu não lembro se foi no final de 2008 ou já era em 2009, quando já começou a Série B.
como que foi a história dessa que eu presumo que tenha sido a pior fornecedora de material esportivo da história, não só do Vasco, como de outros clubes também, por onde ela passou. Eu acho que... voltou, o Evandro voltou. Voltei. A gente faz uma piada aqui, Evandro, quando alguém cai, a gente fala que dá ou uma londrinada ou uma vasqueada. Como você caiu e voltou rápido, você deu uma fluminenseada. Opa, beleza. O que acontece? Foi na gestão do Roberto Dinamite. Na primeira, né? Eu conheço, inclusive, a pessoa que tratou desse contrato aí. O Roberto queria um outro contrato. O Roberto queria, se eu não me engano, a pênalti. Acho que era isso. E a pessoa que lá estava com ele na gestão procurou o melhor, vamos dizer assim, segundo ele, eu nunca li os contratos, as propostas, o melhor financeiramente para o Vasco. Pô, eu ouvi aquilo da pessoa, assim, numa boa, até porque a gente se dá bem e tal. Mas falei, cara, mas essa marca aí é nada no mercado. Ninguém é essa marca aí. E você tem aqui uma pênalti. Então, tudo bem que, de repente, essa marca está dando um pouco mais do que a pênalti. Mas, cara, você tem que olhar a marca, o que vai trazer para o clube, o que vai agregar. E aí essa pessoa bateu o pé e foi em frente nesta porcaria dessa empresa de material esportivo, e que eu nunca usei isso, até porque eu prefiro camisas mais limpas, né? Então eu tenho muita coisa antiga, então eu não gosto de camisa com muito patrocínio, com muita coisa poluindo visualmente o uniforme, né? E aí o Vasco assinou com isso aí, e foi aquele lixo de uniforme com essa marca aí, e o cara preferiu isso até a pênalti, se eu não me engano era a pênalti, que é uma marca tradicional, um bom nome, o torcedor poderia não ser apaixonado pela pênalti, mas, porra, ele não ia reclamar tanto como reclamou dessa Champions aí, né? Tanto que o contrato com a Champions ele nem chegou ao final. No próprio ano de 2009, durante a Série B, houve a rescisão. Eu não lembro se entrou a Umbro ou se entrou a própria pênalti, mas no mesmo ano houve a rescisão com a Champions. Para quem não conhece, rapidinho aqui, a Champions é de São Paulo, vestiu vários times pequenos. Eu tenho camisa da Champions aqui no Americano, no Nova Iguaçu, mas no Bragantino, que hoje também jogaram com a Red Bull. Oi? Vitória, eu lembro de um jogo que tem foto, eu vou tentar pesquisar para a foto aparecer aqui no meio do programa, um jogo Vitória, do Vitória, no mesmo ano que o Vasco estava com a Champions, o goleiro do Vitória, que é o Viafra, essa foto viralizou na internet, está com a meia do Vasco. Eles mandaram para o Vitória o material do Vasco. Eles chegaram a usar lá em treino um monte de material do Vasco, que a Champions mandou errado, e não tinha do Vitória para entregar, e acabou que eles ficaram usando no treino o material do Vasco lá. Mas esse modelo ele não chega a passar por algum conselho da diretoria do Vasco para ser aprovado? Ele não, na verdade, não passou por ninguém? Ninguém para vetar esse, principalmente. Mas olha só, mas o que acontece? Como nada ali feriu ao que rege o estatuto, no sentido de a cruz de malta, a faixa não está ao contrário, não, enfim, do que está previsto. Cumprir os requisitos legais e estatutários, né? O que vetar. O problema mesmo, Renato, foi a marca. Não, sim, é terrível. A Champions não tinha uma estrutura, ela tinha uma estrutura ali para atender um jogo de uniforme para um time do interior do Rio, interior de São Paulo. Eu tenho a camisa deles do Operário de Mato Grosso do Sul. Tinha essa estrutura e dava conta de atender eles, como você tem hoje, citando algumas que vestem times menores, a WA no Rio, a Ícone no Espírito Santo, a Cancha em São Paulo, a Dresc no Rio Grande do Sul, vestem times menores
e tem estrutura para tal. Aí, quando ele está até galgando uns passos maiores, chegou a fornecer para a base do Fluminense na época da Drywood, que era outra porcaria, igual a Champs. A Drywood entrou no Brasil, não pagou ninguém e nem vai pagar. Entendeu? E também, além disso, talvez o Evandro possa até dizer se eu estou errado ou não, mas houve também uma história no meio dessa Champions que ela não era nem nacional, que era uma empresa canadense que estava começando forte no mercado e tal, não sei o quê, e depois acabaram que descobriram que a dona da empresa foi presa por alguns problemas com justiça, com... Acho que foi lavagem de dinheiro, eu vou jogar... Lavagem de dinheiro, um lance desse. Foi bem ruim, assim, para a imagem do Vasco. A gente já tinha caído pela primeira vez, né, que já não era algo muito bom, e ainda teve esses problemas aí que acarretou com zoeira, tiração de sarro da galera, né? Porra, meu irmão. Eu lembro que na época, foi quando assim que o Vasco caiu, faziam até uma piada, eu vou pegar de novo, não é nenhuma provocação o Evandro apresentar a camisa da Champions aqui, tinha um pessoal que sacaneava, botava vice-champs, e a camisa caía pedaço de patrocínio no meio do jogo, durante a Série B, isso chegou a acontecer. Acontece com qualquer um, eu sei, mas as da Champions eram mais rotineiras. Tem uma camisa da Champions que a gente chama de Frankenstein, porque eles não tinham material para fornecer, então teve uma camisa que tampou o Alê, com patrocínio, depois tampou o patrocínio por cima do Alê para botar um outro patrocínio em cima da faixa, tinham colocado alguma outra coisa, e depois essa camisa ainda foi usada no futsal ainda, do Vasco. Foi algo terrível. Assim. E essa camisa existe, e alguns colecionadores ainda fazem questão de guardar. Eu até perguntei para o Bob há pouco tempo quanto que valeria uma camisa dessa. O Evandro não usaria, ela ainda está na etiqueta, eu também não uso. Boa parte das camisas da minha coleção eu não uso, e principalmente de um rival, obviamente. Eu acho que qualquer um aqui jamais vestiria a camisa de um grande rival, aqui no Rio, principalmente dos 3 rivais, evidentemente. Usa essa aqui, Bob? Não, nunca. O prêmio do BBB, você não usa essa daqui? Deus me livre, nem pagando 1 milhão. Ô, Evandro, pode xingar que eu ponho pi, se você quiser, tá? Eu ponho pi, você pode xingar, mandar para qualquer lugar. Ô, Evandro, eu usei a camisa do Flamengo uma vez, cara. E foi até por provocação. Eu enrolei a camisa do Flamengo numa vassoura e fingi que estava limpando o cocô do cachorro. E a galera queria até me bater. Se a galera pudesse me bater pelo Facebook. A minha internet tá muito ruim, cara. A minha internet está falhando. Se quiser, depois a gente manda o contato do Bob. Está falhando demais. Eu tô escutando pouco vocês. Fica tranquilo. Então, mudando de assunto camisa um pouco, Matheus. Vamos falar de camisa boa, então. Ô, Renato, começa. Se você tem umas legais aí, vamos começar com o Bob, que o Bob já botou até um manequim ali, uma coisa sexy ali atrás com a camisa do Vasco, para falar um pouquinho dela. As que você separou pra gente aí, Bob. Então, aqui atrás eu tenho a camisa do Barbosa, né? Que é uma camisa retrô. Ela tá autografada e com uma dedicatória para mim da filha do Barbosa, né? A Tereza Borba, que foi até uma história bem legal, cara, que meu pai sempre falou do Barbosa e eu acompanhei algumas coisas, mas na época não tinha internet e tal. Eu tenho muito livro, muita revista, mas eu também não era tanto de ler, eu gostava de ler mais as figuras, né? E aí, quando começou a internet, que a gente consegue pesquisar um pouco melhor, então eu acabei virando fãzaço do Barbosa. Então, uma vez eu fiz uma homenagem, né, no dia do aniversário dele, como todo ano eu faço. E aí, num desses anos, veio uma mensagem no Messenger para mim assim: poxa, muito obrigado pela homenagem. Eu olhei, Tereza, falei, não conheço. Aí eu botei um ponto de interrogação, tipo, oi? Obrigado por homenagem? Como assim? Ela botou, eu sou filha do Barbosa e tal, meu nome é Tereza Borba e tal. Eu vi a homenagem que você fez pro meu pai, eu olhei e falei, epa, peraí, cara, eu tô falando com a filha do Barbosa, meu irmão. O que tá acontecendo?
Aí, pô, comecei, né, a conversar com ela. Pô, cara, seu pai é um super ídolo do Vasco e tal. É o concurso, né? Não existe ninguém, nenhum torcedor vascaíno, nem da época. Eu já tive contato com alguns jogadores daquela época antiga, e ninguém nunca falou mal do Barbosa, nem nada. Inclusive, eu tenho um contato, um grande amigo meu, filho do Jair da Rosa Pinto, né? E, pô, ele contando as histórias do Barbosa, que o Barbosa ainda ajudava outros jogadores que, quando bebia e tal, não sei o quê. Então, tipo, essa camisa aqui me traz a maior felicidade, cara, de ter comigo, sabe? Ainda mais com a dedicatória da filha do Barbosa. Então, não tinha como não separar a camisa. Ela tá aqui. E agora eu vou mostrar uma outra camisa bem legal. É uma camisa do Vasco de futsal. A galera, quando vê esse Vasco tampando Calma aí, capa... Bob, eu vou fazer um esquema aqui. Para abrir mais, é isso? Então, essa camisa aqui é uma camisa do Vasco. Conseguiu? Voltou? Calma aí, agora sim. Não, eu consegui dar um zoom legal para você. Ah, beleza. Essa aqui é uma camisa de futsal do Vasco, né, de 2001. A galera, quando vê esse capa, o Vasco tampando capa, já fica alucinado, porque é uma das camisas mais procuradas aí pelos colecionadores. E essa camisa em especial é do Duda, né? E ele é meu amigo de infância. Ele morava em Vista Alegre, morava em Vigário Geral, bem próximo, e ele casou com uma grande amiga minha, né? Então, eu, através de um outro colecionador, eu consegui trazer essa camisa de Santa Catarina. O Juliano me ajudou, né? E eu consegui resgatar essa camisa. Então, ela é bem legal e não sai da coleção de forma alguma. Eu tenho aqui a camisa de treinador, né? Um blusão social, ele é aberto de botão, da época de quando o Dário Lourenço foi o treinador do Vasco. Para tapar aquele cemitério de frango da Lourenço, tinha que ser de botão mesmo, ó. Como é normal, não dava jeito, não. Eu conheci o Dário quando eu trabalhava em Campos, ele treinou o Goitacás, é uma figuraça. Dário é uma figuraça. Com muita história. Ele teve uma passagem no Vasco, acho que foi em 2005, logo depois do vice-estadual. Foi até exatamente, uma passagem curta. Mas ele, cara, ele tem muita história do futebol. Um dia eu vou tentar ainda trazer ele aqui. Ele tem muita história do futebol do Rio, cara. Muita. E foi um cara que eu conheci o filho também dele, né? O Dário Lourenço Júnior, que inclusive ele lançou um livro. Vamos ver quanto tempo o Evandro demora para voltar agora, ver se foi uma vasqueada ou uma tricolada. Ou uma londrinada. Eu conheci o Dário Lourenço Júnior, né, em São Januário, no encontro que nós fizemos lá, assim, entre amigos e tal. E a gente conversando, ele falando meu pai. Falei, pô, cara, mas quem é teu pai? Aí ele olhou pra mim e falou assim, pô, Bob, tu tá de sacanagem. Ele voltou rápido de novo. Voltou rápido. Voltou aí, Evandro? Aí... Cara, desculpa, mas tá muito ruim da internet, cara. Eu tô puto demais, tá muito ruim. Eu até mudei agora Isso aí, cara. Conexão aqui, enfim. O cara que ele saiu da reunião que tá derrubando a internet dele, entendeu? Eu acabo aqui agora e passo a bola pro Evandro, porque aí qualquer coisa ele já mostra às vezes também, né? Porque aí se tiver algum problema com a internet vai ficar mais fácil. Mas aí, então, eu conheci o filho do Dário Lourenço, né, que é o Dário Lourenço Júnior, mas nós armamos um encontro pequeno entre colecionadores até para se conhecer. Tava ele, o Igor Serrano, o Christian Cabeludo, o Rafael Caminha. E aí, lá na conversa, né, falando, não sei o quê, falando sobre treinadores, ele falou, pô, mas na época do meu pai e tal. Eu falei, cara, quem é teu pai? Desculpa, ele. Pô, tá de sacanagem, Bob? Eu falei, por quê, cara? Eu não sei quem é ele. Pô, qual é meu nome? Eu falei, pô, Dário Lourenço. Ele, pô, então quem é meu pai? Aí eu, putz, velho.
Falei, pô, desculpa, eu não tinha associado o nome dele ao do treinador. E ele falando meu pai, eu falei, porra, cara, quem é teu pai, cara? Me ajuda. E ele, pô, o cara era filho do Dário Lourenço, que hoje é um grande amigo meu, né, o Dário Lourenço. Fez um livro top, né? Sobre camisa do Vasco. Você imagina, cara, um filho que torce para um clube, o pai dele vira treinador desse clube. Depois de uma. E tipo assim, o Dário não foi treinador do Vasco no início, no meio da carreira, já pro final, quando ele já estava bem rodado e bem experiente, Sim. principalmente em clubes do interior do Rio de Janeiro. Eu te digo que ele montou um time até legal, mas assim, tinha algumas outras coisas no Vasco, naquele período, que atrapalharam um pouco, né? Mas assim, o time não era tão ruim, não. Ele ainda conseguiu fazer algumas coisinhas lá, não ganhou nada, mas eu não considero ele um treinador. Aquele Vasco de 2005, você e o Evandro devem saber melhor do que eu. O Vasco, o grande problema dos clubes grandes hoje que não tem dinheiro é recorrer a jogador duvidoso. O Vasco contratou muito jogador do Campeonato Carioca, não só do Volta Redonda, que foi vice-campeão. Trouxe o Círio Éder, que era a dupla de zaga do Americano, trouxe do Volta Redonda o Alemão, o Maciel, um eito de gente. O Wellington, que era um goleiro para lá de duvidoso, que estava jogando, acho que no Bangu, na segunda divisão do Rio, alguma coisa assim. Tanto que é o goleiro do 7-2, acho que foi 7-2 do jogo de 2005 contra o Atlético Paranaense. E aí o Vasco em 2005, depois que o Renato Gaúcho entrou, até mudou, não brigou mais para não cair. Mas ô Bob, eu sei que você tem mais camisa, vamos passar para o Evandro lá, que eu estou preocupado com a internet dele também, ele falou que ele já caiu 2 vezes aqui, para ele falar um pouquinho, ver o que... O Evandro ele falou mais que ele prova que é vascaíno de coração, cara. Eu tava com essa piada aqui, ó, na garganta. Eu sei, mas eu não podia falar, cara. Nem que me bater. O vascaíno com o vascaíno não dói tanto. O Evandro tem muita camisa do Vasco. Ele tá de quarentena na casa do pai, que você falou com a gente mais cedo, né, Evandro? Isso. Aí eu tô só com algumas aqui. Inclusive essa do Barbosa, do Rodrigo, eu também tenho. Quando eu trabalhava no Vasco, a Tereza foi lá conversar com o Eurico gostava muito dela e do próprio Barbosa, e ela levou algumas, aí eu comprei uma delas, e depois usei jogando bola, fiz foto e tal, a gente se fala regularmente aí, a Tereza, pessoa especial, muito gente boa. A do futsal também, que o Rodrigo mostrou, eu tenho a do Schumacher, a 8 dele, a gente fez algumas coisas de trabalho na época lá, com assessoria para ele, e aí ao final da temporada ele me deu a 8 dele e tal, esse Vasco em cima aí é clássico, as pessoas já se ligam logo que é uma camisa oficial, porque jogava com o Vasco por cima por causa da questão do patrocínio e tal. Cara, eu tenho algumas aqui, quando eu trabalhei no clube, jogadores me davam muita camisa, então eu separei algumas aqui. Essa foi talvez a última. O Wellington me deu da Libertadores, até os jogadores botou todo mundo aí para autografar e tal. Vamos deixar só o Evandro aqui. Então, essa do Wellington aqui, Libertadores 2018, tá? 2018. Essa aqui é uma que eu gosto muito também. O Luiz Fabiano me deu, quando acabou Vasco e Sport, em São Januário. A gente ganhou, inclusive, com um gol dele, usando essa camisa aqui. Essa aqui é bem especial também, usada pelo nosso maestro Felipe, no Vasco 3, Flamengo 2, 2012, eliminação na semifinal da Taça Rio. Essa aqui, Carlos Alberto, 2009, né? Já com a pênalti, olha a pênalti aí que eu falava, né? Camisa do CA19, que ele me deu, já não lembro mais o jogo. Que eu falei, ele usou essa camisa.
Se era pênalti... Eu tenho algumas ali recentes Isso. Eu tenho algumas recentes da época que eu trabalhei lá, de treino, né? Já com caixa, não sei o quê, a Umbra e tal. E essa aqui é bem legal, não é o futebol tradicional, é o futebol americano. É uma série limitada com o Dourado aqui por conta do título brasileiro de 2014. Maneiríssimo. Resumidamente é isso. As outras estão em casa. Tem mais alguma aí, Bob, que você separou? Agora que deu tempo do Evandro mostrar tudo. Eu queria muito que o Luiz Fabiano jogasse no Vasco. Muito, muito. Eu pedia muito. Ele veio já meio que no final de carreira, mas assim, eu tenho maior felicidade de ter tido o Luiz Fabiano no Vasco. Não se tornou um ídolo, infelizmente, mas assim, eu já gostava muito dele. Eu tive já 2 camisas dele, uma no São Paulo e outra na Seleção Brasileira, e eu fico felizaço dele ter jogado um dia no Vasco. Cara, ele é uma pessoa muito legal, treina muito, ele ficava pau da vida em não poder jogar algumas vezes por causa do joelho, por causa da lesão dele. Ele ficava revoltado com isso, ele queria jogar de qualquer maneira, jogou algumas vezes infiltrado, aliás, todas as vezes ele jogou infiltrado e se sacrificava, e ficou muito feliz quando ele saiu de um período no Estalheiro e voltou a treinar no Vasco, e, porra, sorriso estampado nos treinos, e querendo jogar, e é um cara obstinado pelo que ele faz, ele tem responsabilidade ali com o clube que ele está, e a gente vê o molecado hoje em dia subindo, não quer nada, e achando que já é alguma coisa, e não são nada, dão um migué no treino, e ele era um dos que mais corria. Cara, o cara dava carrinho no treino, tranquilamente, e é um cara já realizado profissionalmente, tem dinheiro, e o cara dando a vida no treino, né? É verdade. Você separou mais alguma camisa pra gente aí, Bob? Separei. Deixa eu vou pegar aqui uma especial aqui, 1 minuto. Beleza. Enquanto o Bob pega lá, o Luiz Fabiano, não sei se podemos dizer que foi o gol de um título, mas na Taça Rio de 2017, contra o Botafogo, o segundo gol do Vasco naquela final, ou foi 2-0 ou 3-0 aquele jogo. Vai ter um jogo que o Botafogo estava com o time reserva, porque o titular estava no Equador para jogar Libertadores. O Luiz Fabiano fez o gol, eu não sei se foi o segundo, se foi 2-0 ou 3-0. Ele fez o gol do título, que foi o gol no contra-ataque que matou o jogo. 2-0. O gol dele foi aos 40 e poucos, num contra-ataque pro Vasco matar o jogo de vez. 2-0. Isso. Eu lembro disso. O Renato, enquanto o Bob pega lá, o que você separou pra gente aí? Eu vi que já tem uma que eu tenho certeza que toda a torcida do Vasco sabe de qual ano que é essa camisa, né? Essa é fácil. Ou sabe de quem é o jogador, né? Dá pra saber os dois. Essa é fácil. Camisa dos 1000 gols do Romário. Agora só não lembro o ano, porque parece que teve 2007. Duas dessa. Então, mas teve 2007. Um modelo em 2007 e parece que teve uma em 2008, que eu estava conversando com o Arthur, grande vascaíno Arthur Santos, que vive o Vasco também, e parece que foram 2 anos. Aí eles têm umas pequenas diferenças, essa daqui é direto no pano, a do outro ano parece que era no silk, então tem umas pequenas diferenças. Eu tenho essa camisa aqui, não é do Vasco, eu já mostrei no primeiro programa, mas ela é nossa. Mas para quem não viu, estou mostrando agora, ela é uma camisa usada na Série B contra o Vasco. Ah, legal, hein? Contra o Vasco, e assim, essa camisa só foi usada uma vez na história do clube, que foi contra o Vasco. Aqui no Estádio do Café, que o Vasco ganhou de 1-0, com um gol de falta logo no início do jogo. Um gol que saiu catando cavaco. Foi o Marcelo Rangel. Era o Rangel. Esses gols o gol que a bola desvia em alguém e mata o goleiro é plasticamente muito legal de ver, porque você vê o goleiro se ferrando todo para tentar pegar a bola e não consegue.
O Londrina voltava para a Série B depois de 12 anos, né? Voltava a disputar a Série B e encontrava o Vasco como o grande do ano na Série B. Todo ano a Série B tem um grande. É verdade. E foi o jogo assim que foi mega esperado. Todo mundo queria saber do jogo contra o Vasco. Então foi muito esperado. Foi um dos maiores públicos. Foi Londrina e Vasco, né? Um público que não se via há muito tempo no Estádio do Café. E foi feita essa camisa somente para o jogo contra o Vasco. Sinceramente, não gostei muito da camisa. Achei essa parte azul aqui desnecessária. Somente com a parte de cima já ficaria bem mais bonita. Porém, por ter sido um jogo só, camisa do capitão e tal, ela faz parte da coleção e é bem bacana. É legal que a camisa é de um jogador que tem o nome de um grande ídolo nosso, né? Sim, Germano, grande. Maneiro. E essa camisa aqui, ela não é minha. Essa camisa aqui... Essa história do dia que você mudou de sexo. Eu curti muito quando eu vi essa camisa, quando o Vasco lançou essa camisa. Eu falei, não, eu tenho que ter. E o nosso grande Maurício Reis, colecionador de mexicanos aí de São maneiro. Paulo, ele estava no Nordeste, não lembro exatamente em qual praia do Nordeste, e ele falou que tinha essa camisa lá por R$100 para vender. Eu falei, nossa, mas por R$100? Eu fiquei louco. Falei, me traga então, compra essa camisa então, que eu quero essa camisa. A Thaís está aqui ouvindo o preço da camisa, todas as camisas eu falo para ela que é 50, né? Essa já foi o dobro. E aí o Maurício comprou, confirmou a compra, ele falou, pô, tô comprando aqui, ó, peguei GG aqui para você, mas tô achando meio estranho o tamanho dessa camisa aqui. Ela parece que essa camisa do Vasco esse ano tá mais apertada, mais justa. Eu falei, será que vai me servir? Eu falei, pô, não sei, cara, a camisa tá mais justa. Ele me envia a camisa, quando eu recebo, é uma camisa modelo feminina. Uhum. Eu falei, pô, você tá... Até hoje eu vi pelo corte da gola, que tá muito largo. Até hoje a minha esposa guarda e gosta de usar, e gosta muito. Ela até falou, pô, quando eu falei para ela, pega aquela camisa preta com dourado, ela já sabia qual era. Que ela usa e usa bastante. Tem um tecido muito gostoso, é ótima essa camisa. Umbra. É muito bacana. É muito bacana. Minha esposa também tem uma camisa. Um abraço para o Maurício, que trouxe a camisa errada para mim. Maurício é figuraça. Ó, eu trouxe aqui a camisa, né? E vou até pedir para uma outra pessoa aqui apresentar para mim. Quem vai apresentar é o Edmundo. O animal. O Edmundo aqui, ele é chavecador, né, cara? Até meu cordãozinho do Vasco o Edmundo usa, né? Isso aqui foi um presente, cara, que eu ganhei, né? Essa estatuazinha do Erlandes Carvalho, que é colecionador do Cruzeiro, onde o Edmundo teve uma passagem também, e ele me mandou esse bonequinho aqui de presente, né? Ele traz o detalhe aqui da camisa que eu vou mostrar, né? E eu guardo com o maior carinho. Deixa eu botar ele aqui em algum lugar. Cuidado para não pisar, derrubar. Exatamente. Cara, então, essa camisa aqui é a camisa. Só tira uma dúvida para nós. Você, quando levantou lá pegar a camisa, você caiu? Porque a gente torce para todo mundo cair. A gente torce para todo mundo cair. A hora que alguém pegar a camisa, você demorou demais. Todo mundo cair. Você demorou demais. Conta a verdade. Não, eu posso ter caído de tropeçar, né? Na verdade é que eu tive que subir no REC, cara, para pegar a camisa. Caiu, certeza. Ó, a camisa modelo 99-2000 do Edmundo, né? Ela tá enquadrada e ela traz vou botar aqui bem próximo aqui, ó. Foi a primeira dedicatória que eu peguei do Edmundo, né? Que ele fez a dedicatória para mim. Então essa aqui eu enquadrei, né? Eu não tive coragem de colocar ela pro leilão. Essa aqui vai ficar para mim por toda a eternidade. E ela fica bem na minha sala. Essa história aí, eu pedi até autorização para o Bob antes da gente gravar o programa para poder falar, porque tem gente que não gosta e tal. Para quem não conhece o Bob ele não era só colecionador do Vasco. Ele também tinha uma gama de camisas do Edmundo especificamente. O Bob vai me corrigir se eu estiver errado. Aí você tinha camisa de seleção, não do Vasco.
Tinha camisa da Copa de 98 também, Bob? Ou eu tô falando besteira? Tinha, né? O Bob é tão apaixonado pelo Vasco que ele fez um leilão com essas camisas e parte do arrecadado o Bob destinou para construção de CT, não foi, Bob, do Vasco? Isso, exatamente. E fala um pouquinho desse leilão, quantas camisas eram, mais ou menos. Então, o Mandi, o que acontece? No início, eu colecionava camisas da seleção italiana. Conheci o Gustavo Rodrigues, do Coleções Cruz Maltina, que mora na Barreira lá. Quando eu vi a coleção dele, eu fiquei alucinado. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo com essas camisas da seleção italiana? É impossível. Mas, assim, eu foi um dos primeiros colecionadores de verdade que eu tive acesso, né? De ver uma coleção real. Então, tipo, eu fiquei apaixonado. E aí, como eu sempre gostei do Edmundo, até tatuagem eu tenho, e todo mundo sabe, eu comecei a focar nas camisas usadas em jogo pelo Edmundo. Então, eu comecei com uma, com duas, inclusive o grande Renato aí, porra, parceiraço, contribuiu demais, assim, na minha coleção do Edmundo. Ele conseguiu a branca do Flamengo, né, de 95 e me deu de presente. Então, tipo, eu te agradeço agora em público, né, Renato, pela contribuição. E eu tive vários outros amigos também que contribuíram com a coleção. Então, ela foi aumentando, começou com 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Eu falei, epa, caraca, eu acho que eu sou um colecionador de camisas do Edmundo. E era uma coleção assim que eu tinha um apreço imenso. Consegui praticamente todas as camisas de onde o Edmundo passou, né? O único clube que eu nunca tive e nunca achei ninguém vendendo ou trocando foi a camisa do Red Urawa, do Japão, onde ele jogou com o Emerson Sheik. Eu consegui a do Verde Tóquio. Você conseguiu do Nova Iguaçu, Bob? Que ele ficou pouco tempo no Nova Iguaçu, né? Sim, consegui a abóbora. Eu estava bem perto de conseguir a branca, mas por muita sorte ela foi para o Leonardo Silva, que é um outro colecionador de camisas do Edmundo e do Juninho, e eu fiquei muito feliz pela conquista dele. Mas a abóbora eu tive, pelo menos uma de cada clube. Do Cruzeiro eu tive as 4, as 2 com o número 16 e as 2 com o número 10, do Campeonato Brasileiro e Mineiro. E consegui... A minha última camisa que eu consegui para a coleção do Edmundo foi a camisa da Seleção Brasileira de Futsal, do Mundial de Futsal, que o Edmundo participou. Era uma, faltava essa e a do Red Ural, e eu consegui a do Mundial de Futsal. Então, tipo, aí, com o passar do tempo, né, veio esse lance do CT, as camisas já estavam aqui em casa, eu consegui tudo, bem dizer, que eu queria, graças a Deus, na coleção, não só do Edmundo, como todas as outras camisas que eu quis ter, graças a Deus, com muita ajuda da galera aí, eu consegui, inclusive a da SBT, cheguei a conseguir 2, na verdade, não só uma, consegui 2, e daí veio o lance do CT, né, cara? Eu vivi a minha adolescência inteira na arquibancada com a tia Ney, com a Dulce Rosalina, com a minha galera, né, depois de mais velho da Força Jovem, que a gente ia no intuito mesmo de torcer e tal. E chegou esse lance do CT, cara, e eu queria muito doar, né, mas a situação financeira não estava legal. E eu olhei para as camisas e eu falei, cara, é a hora. É o que eu posso fazer pelo Vasco, vai ser agora. Conversei com um grande parceiro, Rafael Caminha, que me ajudou muito, né, no lance dos leilões. Consegui falar com pessoas de dentro do Vasco que me deram um aval bem legal. E daí tudo que... A proposta que eu fiz, né, no Vasco foi de tudo que eu arrecadar, dar 15% ao Vasco. Algumas pessoas foram meio... Não vou dizer contra, né, porque as camisas eram minhas, mas assim, algumas pessoas torceram o nariz, dizendo, quer levar vantagem e tal. E, na verdade, eu não levei vantagem nenhuma, porque muitas das camisas
saíram pelo preço mínimo, né? E foram colecionadores mesmo que comprou. O grande lance que eu fechei com a Fanatismo, né? Que fez o leilão foi esse de não querer botar nenhum preço elevado. O preço de início foi até abaixo do que as camisas valiam. Então, tipo, saiu algumas com preço mínimo e eu fiquei feliz demais. Algumas outras foram bem legais o valor. Eu não tenho exatamente o valor que deu, mas foram 15%, né? Que deu R$ 3.450 dos 15%, né? Deu mais ou menos uns 25 mil. E daí eu completei com mais 1.550, fechando 5 mil. Essas contas foram prestadas, todas elas no site da Fanatismo. O dinheiro não era depositado na minha conta, era direto numa conta da Fanatismo, e de lá eles mesmos repassaram para o Vasco. A única coisa que a pessoa, que eu não sei se eu posso falar o nome, que era do Vasco, a pessoa, quando eu falei, ó, a gente fez e tal, deu isso, tá tudo aqui, o demonstrativo. Aí ele falou assim, ô Bob, se você doar esse dinheiro no nome da empresa que fez, o nome não vai entrar no lance do CT, porque era pessoas físicas e tal. Eu não entendo muito disso, porque eu não fiz nesse intuito. Mas aí ele falou, se você quiser, você pode repartir esse valor, né, e fazer doações em seu nome e tal. Então, eu fiz uma doação no meu nome, né, para ter o nome lá no CT, vai constar lá, meu nome lindo, bonito, lá no CT. Eu queria botar Rodrigo Bob, mas não pude. Mas vai constar lá, e as outras doações foram repartidas também, mas foi tudo comprovado, tudo direitinho, todos os documentos enviados, depois da aprovação do Vasco, lá com tudo direitinho, que o restante do dinheiro veio para minha mão. Então, foi isso que eu consegui fazer aí para... uma forma de agradecimento pelo Vasco, né, cara? Que tudo que eu vivi na minha adolescência, eu não nasci em berço de ouro e tal, sempre meus pais foram correria, então, tipo, ia muito para São Januário de camisão da escola mesmo, pública, né? Chegava lá 4 horas e ficava até a hora do jogo, tinha que ficar puxando a camisa da tia Dulce Rosalina para ela poder dar o ingresso. Às vezes, quando tinha que ter acompanhante, eu tinha que arrumar alguém para falar que era meu pai, para eu poder entrar. Então, o Vasco fez eu viver uma adolescência muito gostosa e, obviamente, vitoriosa. Então, a forma que eu tinha para poder agradecer o Vasco foi essa, em forma de doação, e eu, fiquei super feliz e contente com o resultado. Legal. Aquilo que o Evandro também, a gente conversou, Evandro, no início, falando do amor que o torcedor tem pelo seu clube. Evidentemente que não é só o Vasco, hoje o foco é o Vasco, mas essa demonstração de amor e carinho que todo mundo tem para o seu clube, eu acho muito legal. Mas a gente está chegando já a quase 50 minutos de programa. Eu queria agradecer vocês dois, cara. Eu sei que nessa pandemia está tudo muito corrido. O Bob está o Bob tá dando uma... Você tá de servente aí na obra, ajudando o pessoal sempre para economizar também, porque nessa pandemia não tem como. Você depende de evento, você está parado. O Evandro também está na pandemia em casa. O Evandro, ele saiu do meio de uma reunião para vir participar com a gente, gravar com a gente, falar um pouquinho. Eu queria imensamente, do fundo do coração, agradecer vocês dois, cara. Vocês dispensaram 1 hora do seu dia para ficar com a gente aqui. Lógico, falando do clube de vocês, mas falando de uma... O Bob está pegando mais uma ali. Pode mostrar agora. Não, então, Mandy, o que você estava falando? Eu tô fazendo uma obra aqui em casa, Evandro. Eu vou fazer um salão de festa, eu trabalho com eventos, né? Eu estou construindo um salão de festa e até vamos deixar esse convite aí, que na hora que estiver pronto, a gente vai armar algum dia, alguma coisa assim. Eu moro perto da praia, então a gente curte um dia aí de praia, um domingão, e à tarde a gente pode fazer até um encontro aqui, cara. Vai ter uma areazinha de churrasqueira, boa. Entendeu? A gente pode até fazer um encontrozinho aqui de colecionadores, de loucamiseiros. Deixa eu falar, vamos fechar então, cara.
Cara, isso aqui é o ícone da minha adolescência, da sua Mandi, Renato, do Evandro, com certeza que viveu a mesma coisa que eu, no mesmo clube. Cara, isso aqui é incrível, é uma camisa de varal, velho. É uma camisa de varal, é uma camisa que vende fora do estádio, né? Tá aqui todos os autógrafos dos campeões de 97, né? Tá todos os autógrafos aqui, de todos os jogadores. E aqui, cara, nas costas dela, vem dizendo que o animal voltou, né, cara? E aqui tem umas frases aqui bem legais, né? Que procura-se o matador de urubu e tal, não sei o quê, que foi a última vez encontrado em Maricá, né? Que foi o que fechou os 4-1 com 3 gols do Edmundo. Então, essa camisa aqui representa muito a minha adolescência dentro do Vasco. Então, eu queria fechar com ela na chave de ouro aí. Valeu, Cara, galera? você falou dessa camisa daí, eu até lembrei de uma história aqui, que eu tinha pensado antes do programa. Quando eu fiz 10 anos, dia 21 de dezembro de 1997. Você sabe que data que é essa, né? 21 Claro, de pô. dezembro de 1997. Quando eu fiz 10 anos, o meu presente de aniversário foi uma camisa e um calção, obviamente, que nem você falou assim, porta-estádio, de feira e tal, e um boné do Vasco da Gama. Ah, que Porque legal. eu pedi para minha mãe que eu queria uma camisa do Vasco da Gama, e muito por causa da dupla Edmundo e Evair, que eu adorava ver esse jogo aí contra o Flamengo que você citou, meu Deus, a gente tem até hoje na memória. Foi o primeiro título brasileiro que eu tenho vivo na memória, porque eu não lembro nada de Grêmio Portuguesa um ano antes. Para mim não existe aqui, né? Não consigo. Então eu tenho muito futebol de 97 para frente. E eu lembro que eu pedi, minha mãe falava, você vai querer uma camisa do São Paulo, tal? Morava em São Paulo, São Paulino. Falei, não, eu quero uma camisa do Vasco, o uniforme da capa, que eu achava lindo, aquele monte de capa no Com ombro. data control, né? Com a data control. Eu queria esse uniforme, ela me deu um calção, um boné do Vasco e a camisa. E eu lembro que no dia 21, que foi a data da final, um pouco antes no almoço, eu fui até o Shopping Interlagos, que eu morava ali perto do autódromo ali de Interlagos. A gente foi até o Shopping Interlagos por volta do almoço assim, e eu fui de uniforme completo do Vasco. No dia do meu aniversário, ela me levou lá no McDonald's, eu fui de uniforme completo. Nenhum palmeirense viu você que partiu pra cima Cara, de você, todo mundo que passava, eu era piá, 10 anos, ninguém ia brigar com uma criança. Mas quem era anti-Palmeiras, quem era corintiano de São Paulo, falava, ó, cara, ó, vai dar Vasco, vai dar Vasco. E quem era palmeirense, lógico, dava aquela entortada de nariz. Mas é muito bacana, cara. Eu sempre gostei muito do Vasco. Eu brinco nos grupos com amigos vascaínos, Maurício, Arthur, com você mesmo, Rodrigo. A gente brinca bastante, é amigo há bastante tempo, tem o nosso jeito e tal, mas nunca deixamos de ser amigo, nada disso. Pelo contrário. Então, assim, eu sempre gostei muito do Vasco, da história do Vasco. E quem está em casa e viu esse programa aí hoje, essas histórias que você contou do CT, o que o Evandro contou aí sobre a dedicação de alguns medalhões, tá entendendo por que a gente escolheu o Vasco para abrir essa série aqui no Lou Camiseiros. Tinha que ser o Vasco mesmo. Não, e todo brasileiro foi vascaíno um dia, cara. Quem é que não vibrou com o Bellini erguendo a taça pela primeira vez? Quem é que não vibrou com Barbosa ganhando o Sul-Americano? Quem é que não vibrou com Roberto Dinamite sendo o maior artilheiro do brasileiro e do carioca? Hoje não existe muito isso, mas na década de 90, até com o ex-marido da minha mãe e tal, ele era corintiano e ele sempre tinha aquela brincadeira, sou Corinthians em São Paulo e Flamengo no Rio. E eu falava, não, eu sou São Paulo em São Paulo e Vasco no Rio. Então eu sempre tive um carinho muito grande pelo Vasco. O meu primeiro jogo em estádio foi contra o Vasco. O Botafogo tinha acabado de ser campeão brasileiro em 95. O meu pai me levou, foi o Brasileirão de 96. O Botafogo perdeu de virada, o Copa do Bellini aí. O Botafogo fez 1-0 com o Túlio, o Vasco virou o jogo no segundo tempo, acho que com gols do Ramon e do Edmundo, minha memória pode me trair. O meu primeiro jogo no Maracanã também foi contra o Vasco. Tipo assim, todo mundo tem alguma ligação com o Vasco, né? E é o primeiro, por isso que a gente escolheu,
Quando a gente estava tentando definir qual time a gente ia começar isso, o Renato comentou comigo, pô, você conhece algum vascaíno? Eu falei, pô, cara, tem um Bob, eu até demorei, porque a gente ficou pensando, pô, vai ser quem? Vai ser um, vai ser dois? Eu falei, pô, tem o Evandro, um cara que eu conheci agora, que a gente está meio que trabalhando, praticamente trabalhando junto aqui no Paduano, o Evandro vai estar ajudando a gente aqui na comunicação, e, pô, ele trabalhou no Vasco. Aí eu lembrei da história que o Evandro me contou da Champions semana passada, eu falei, pô, essa história da Champions a gente tem que trazer para o programa. E falei, pô, vamos falar do Vasco. Se tiver um outro programa aí, uma outra oportunidade para falar de Vasco, cara, eu tenho muita história com o velho lá, na campanha mesmo e durante a gestão. Tem não só a história com ele, mas a história do clube, do Vasco, com o jogador, enfim. Muita coisa acontece que o torcedor não sabe. E então, só para. Eu achei aqui, também na época que eu trabalhei lá, comissão técnica. Ela é bem legal, essa aqui, de comissão técnica. E essa aqui eu acho melhor ainda, ela é tecido mole. Essa aqui foi da fase Jorginho e Zinho lá. São duas pessoas maravilhosas. Que foi até o respiro do Vasco, que quase evitou o rebaixamento do Vasco em 2015, foi com aquela reta final com o Jorginho. O Vasco dava a impressão que poderia tentar evitar o que estava praticamente. Não evitou, mas o Vasco deu um up naquela reta final com os dois. Cara, foi muito azar ali, porque tinha um time, poderia não ser maravilhoso, excepcional, mas não era um time para cair. Não era mesmo. A gente deu um azar naquele jogo com o Fluminense, no Engenhão. E história rápida. O Nenê ficou muito abatido naquele jogo no vestiário quando acabou. Ele chorou por uns 30 minutos, assim, sozinho no canto, porque pela experiência dele, enxergando os outros jogos na frente ali, ele sabia que ia ser difícil. E a gente contava matematicamente com aquele jogo com o Fluminense, porque a gente normalmente vence o Fluminense. E, cara, foi um partido horrível. E ele chorou muito. Ele sentiu muito ali, ele sentiu o golpe ali. E aí depois foram jogos complicados e tal, mas não era um grupo para isso. O próprio Jorginho, cara, os caras são vencedores, entendeu? Tanto que a gente foi campeão com eles carioca, né? Bicampeões cariocas com eles e tal. E os caras trabalham sério, os dois trabalham sério. E para alguns jogadores limitados que a gente tinha no elenco, inclusive, eles ensinavam, cara, no treino fundamento do futebol. Isso é bizarro, mas, porra, eu vi isso. Acontece muito hoje em dia isso. O Jorginho ensinando para um lateral nosso como cruzar, e o Zinho lá na área lá para orientar os atacantes de melhor posicionamento. Eu vi isso. Enfim, a base desses caras é horrível, né? A categoria de base de certos jogadores é péssima, e tinham dois tetracampeões ali ensinando aos caras, ó, você baixa titulares e final de Copa do Mundo, os dois. Exato, você cruza assim, cara, negócio de 20, 30 cruzamentos pós-treino, né? E o cara aprender, e ainda assim o cara não aprendia. Chegava na hora do jogo, tava em São Januário, mandava a bola lá do outro lado, fora do estádio. Não, é verdade. Fazer um programa só sobre os laterais, só. É triste. Evandro, obrigado aí, cara, pelo tempo, por tudo. A gente sabe que tá corrido. Você tá trabalhando pra cacete, o Márcio tá passando trabalho pra cacete pra você no Paduano. Mas tranquilo, eu te peço desculpa pelo atraso e a internet ruim, que parece que agora ela tá razoável. E eu convido vocês três aí. Eu faço parte de um programa no YouTube de esporte, mas é zoado, não é um programa, cara, a gente zoa muito, que é o Caixinha de Surpresas, Caixinha com K. Bom, já vi. De surpresas. A gente parou agora no confinamento, porque fazia a distância o programa, a gente não gostou, e então a gente está só ativo na rede social e a gente está fazendo lives. Quinta-feira agora eu vou conversar com o Zinho, 8h30, lá no Instagram do Caixinha de Surpresa. A gente já fez uma lutadora. Vou botar aqui embaixo o Instagram do Caixinha de Surpresa para a galera dar uma olhada lá e curtir a live. Fizemos uma lutadora sábado, não fui eu que bati o papo, foi um outro colega da mesa, que é a Treta. Antes dela eu fiz o João Guilherme, narrador da Fox. Toca a música. Toca a música. E o primeiro foi o Smigo, que é um cara também do esporte, da comunicação e também do humor, né? Ele faz stand-up, essas coisas. Então a gente está emplacando mais lives aí.
Beleza, então, vocês viram que a gente começou hoje um pouco diferente. Os convidados escolheram os gols. O Evandro entrou atrasado, a gente botou o gol do Tita, que foi um gol que o Evandro sugeriu pra gente. E como o Bob apresentou uma camisa aí de um fatídico jogo de 97, a gente encerra o programa de hoje com o gol do Edmundo. Se o Bob quiser fazer dancinha aí, que a gente está encerrando o programa, como o Edmundo encerrou naquele jogo contra o Flamengo no Brasileiro de 97. Narração do Galvão Bueno, o Edmundo tirou o zagueiro para nada e um chute cruzado não deu para o Klemer. A gente encerra hoje o primeiro programa. Não fique bravo, a gente vai falar de todos os times com o passar do tempo. Hoje foi o Vasco, o próximo programa eu ainda não vou falar quem é, mas não saia daqui do nosso canal, se inscreva, ative o sininho e você está vendo um programa muito especial com o Vasco e isso manda sua sugestão, poxa, qual programa você vai falar? O próximo, você pode escolher também. E o próximo programa que vocês vão ver depois desse do Vasco foi a sugestão do nosso João Pedro, do nosso inscrito, que sugeriu um programa especial sobre a Grécia. Então a gente vai fazer um programa. O próximo programa é sobre o futebol grego. Então a gente se despede aqui com o gol do Edmundo, a camisa mais bonita da história do Vasco que eu estou mostrando aqui agora. Valeu, rapaziada. Um abraço para todo mundo e muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Valeu, Um abraço. valeu. Valeu. Olha o lançamento para a área, na direção de Edmundo. Ajeitou, botou no chão. Aí ele é terrível. Busca espaço para o chute. Chamou de um lado para o outro. Bateu cruzado. Gol!